escolhida por Deus. Israel é o lugar que Deus escolheu. Pode deixar direto. Deus escolheu para seu lugar de habitação. Tá? Israel é o lugar que Deus escolheu para que, quando Ele levar a sua igreja e tudo passar, então Ele vai descer a nova Jerusalém em cima da velha, da antiga. E eu entendi isso quando fui a Israel, porque quando você chega a Israel, hoje Israel ela é alta, a cidade é alta. E por que a cidade é alta? Obrigado, pastor, Deus te abençoe. Por que a cidade é alta? Porque todo rei que vencia uma cidade, ou vencia uma guerra, então eles acabavam destruindo a cidade. Mas como a cidade ela é construída de pedras, Israel é totalmente construída de pedras, eu estive lá. Então não tem como tirar os escombros e construir de novo uma nova cidade. O que eles fazem? Termina de derrubar a linha, aplana a cidade e reconstrói em cima dela. Por isso que você vê que quando Jericó é destruída, Deus lança uma palavra dizendo assim: maldito será aquele que reconstruir sobre Jericó. Morrerá o seu primogênito e a maldição entrará no meio da sua família. Porque não era para reconstruir em cima de Jericó, porque era uma cidade que estava carregada de maldição. Então, Israel, quando essa Israel de hoje, essa Jerusalém de hoje for destruída, será quando o Messias, ou Jesus, voltar com a igreja que foi arrebatada. A igreja que foi arrebatada vai voltar com o Senhor em glória, e a nova Jerusalém virá e descerá sobre a antiga, que será destruída. Então observe que o interesse do casamento político entre Acabe e Jezabel não era simplesmente para manter o reinado, mas também uma aliança satânica. Por quê? Jezabel alimentava na sua mesa 400 profetas, enquanto que Acabe sustentava na sua mesa 450. A Bíblia diz que são 400 profetas de Baal e 450 profetas de Azera. Algumas traduções dizem poste ídolo. Então esses dois personagens, Acabe e Jezabel, eles não estavam só. Eles traziam atrás de si um grupo de profetas ou um grupo de discípulos, assim como Elias formava discípulos. Elias, na verdade, o que Elias estava formando? Um exército para Deus. Elias chegou para montar um exército para Deus. Por quê? Porque lá já tinha um exército satânico, 850 profetas de Baal. Desculpa, 450 profetas de Baal e 400 de Azera, para contaminar a cidade. Então, quando Elias chega da montanha de Gileade, ele chega para fazer o quê? Para curar aquela ameaça demoníaca que estava para entrar em Jerusalém. E quando Elias chega, ele transforma aquele lugar, porque ele chega debaixo de uma unção. Ele chega ungido por Deus. Nós conhecemos a história que Elias vem, vai e tal, e depois ele fracassa. Elias fracassa no projeto de Deus. E aí a Bíblia diz que Deus disse para Elias: é necessário que você desça, porque tem um rapaz que está trabalhando, e esse rapaz está tocando a 12ª junta de bois. Ou seja, havia 11 carros de boi trabalhando, arando a terra, e o 12º carro de boi era o carro de Eliseu. Um dia a gente vamos comentar isso. Deus trabalha também muito com números. Você pode ver que a Bíblia é cheia de números. E os números
sempre 1, 3, 5, 7, 12. 1, 3, 5, 7, 9, 12. Esses são os números que Deus trabalha com ele. Cada número tem o seu significado. O homem, ele é o número 6, porque Deus é o número 7. O número 7 é chamado de perfeição. O mundo, o diabo, tomou o número 7 dizendo que é o número da mentira, né? Mas é mentira do próprio diabo. Porque o número 7 é o número de Deus. Deus tem 7 espíritos, tem 7 lâmpadas, 7 fogo de Deus, 7 olhos, né? E aí vai uma roda com 7 olhos, e aí vai. Então todo número 7, quando fala 7, se representa a Deus. O 6 é o homem, porque falta 1 grau para ele ser semelhante a Deus, para ele ser igual, desculpa, a Deus. Por isso que Deus diz, somos homens à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ou seja, o homem é semelhante, não é igual a Deus. Só será igual a Deus quando ele alcançar o grau que está faltando. Qual é o grau? De ser santo. Por isso que nós lutamos buscando a santidade. Quando nós alcançarmos o nível de santo, seremos igual a Deus. Então não podemos ficar aqui, que é o que aconteceu com o nosso irmão Enoque. Quando ele alcançou o grau de santificação ou de santidade, Deus o tomou para si. Ele disse, você não pode ficar mais aí. Não tem como você ficar aí. Porque esse lugar, a terra onde nós habitamos, é uma terra corrupta. É uma terra corrompida por um sistema político e por um sistema diabólico. Não só político, também diabólico. Bom, voltando aqui a Eliseu. Então, Deus ordenou que Elias chamasse Eliseu. E quando Elias chama Eliseu, a Bíblia diz que Elias pega o manto, a capa, que ele trazia sobre si, joga sobre Eliseu e pergunta para Eliseu, olha, você entende o que Deus está fazendo com você? Ele diz, sim, deixa eu despedir dos meus pais. Então ele vai, Eliseu vai, despede dos pais, queima o carro, né, mata os bois, queima o carro do boi, assa os boi, come e começa a seguir Elias. Isso tudo que eu estou te falando é para você entender o que é paternidade. Eliseu tinha pai, porque ele foi despedido dos pais. Tinha os pais naturais, sanguíneos. Mas agora ele passou a ter um pai espiritual, um pai na fé. Ele passou a ter um pai na fé. Quem era esse pai na fé? Elias. Elias era o pai na fé de Eliseu. Por quê? O que é o pai na fé? Quem é o pai na fé? É aquele que forma o teu caráter. Aquele que dá forma para quem você é. Porque uma coisa é você aceitar Jesus. Amém. Segundo passo, batizar. Depois que você batizou, agora você tem que encontrar qual é o teu caminho. Você pode ser um cantor, pode ser um profeta, pode ser um pregador, pode ser um intercessor, você pode ser um líder. Quem é que vai te dar forma nisso? Aquele que te acompanha. Não é assim com as crianças? A criança vai crescendo e quando elas começam a entender alguma coisa, você pergunta para a menina, quando você crescer, você vai ser o quê? Eu vou trabalhar igual a minha mãe. Eu vou ser igual a minha mãe. E se ela sabe onde a mãe trabalha, ela fala até o serviço. Olha, eu vou fazer tal serviço igual ao da minha mãe. O menino, ele fala a mesma coisa. Vou ser igual ao meu pai. Vou trabalhar um tal negócio. Depois ele vai crescendo, aos 12, 15 anos, ele já muda de ideia. Ele não vai ser mais igual ao pai, nem igual à mãe. A criança já não vai ser mais. Ela já começa a determinar o que ela vai ser. Porque ela não segue o que os pais estão determinando na vida dela. Porque ela tem a opção de escolha. Ela já decidiu. Mas no mundo espiritual, precisa que alguém gere em você ou atraia até você aquilo que Deus tem para você. E isso é um processo demorado. É um processo demorado, difícil. Porque quem está
trabalhando o molde que está na tua vida, esse alguém precisa ter primeiro visão de Deus. E ter visão de Deus, irmão, não é ter visão da terra. Porque às vezes você olha assim, tem uns obreiros que é meio louco. Você olha, tem uns obreiros que não funcionam bem na cabeça. Mas o líder continua apostando naquele obreiro. Diz, não, vai dar certo. Por quê? Alguns dizem que chamam-se mentor, mas nós chamamos de pai na fé. Mentor ou pai na fé é a mesma coisa. Então, essa pessoa continua acreditando em você. O teu pai na fé, às vezes, ele vê que você está dando tanto trabalho, mas ele sabe que o talento que está em você é o que vai funcionar, mesmo com todo o trabalho. Ele vai pensando assim, não, Deus vai dar um jeito, Deus vai restaurar, vai curar, porque foi isso que Elias veio fazer. Elias veio curar a cidade. E aí você precisa acreditar, porque você está trabalhando para que aquela pessoa receba as informações do céu. E aí essas informações têm que ser através da tua vida. Infelizmente, tem que ser através da tua vida. Você que está formando o caráter daquela pessoa, você vai ter trabalho. Você vai ter muito trabalho, muita dor de cabeça. Você vai ter que ir atrás do filho que foge. Você vai ter que ir atrás do filho que fracassa. Você vai ter que ir atrás do filho que desanima. Você vai ter que parar, gastar tempo com o filho. Você vai ter que gastar tempo orando com ele, orando com ela, ensinando, até que ela vá. Por isso que a Bíblia diz assim, ensina o teu filho o caminho que deve andar, porque quando ele crescer não se desviará. Bom, vamos lá. O que aconteceu com Eliseu? Eliseu passou a ser ensinado por Elias. No versículo 6, vem na sua Bíblia, diz assim, disse Elias a Eliseu. Quem falou alguma coisa com Eliseu? Elias. Por que Elias falou com Eliseu? Porque Elias recebeu uma ordenança de Deus. Olha, Elias, coloca a capa sobre Eliseu, ou seja, separa o Eliseu para uma sucessão. Isso chama-se sucessão. Tá certo? Elias, ele foi até onde deu, irmãos. Porque todos nós, eu e você, nós temos um período de fracasso na nossa vida. Sempre nós temos um período que nós sentamos e não queremos mais nada. Se o mundo acabar ali para nós, acaba bonito. A gente vai tranquilo. Porque o conflito, a guerra espiritual em nossa vida é tão grande que você luta e depois perde a força, não tem mais força. O próprio Deus sabe disso. Por isso ele coloca pai na fé. Sempre ele tem para você, para mim, um pai na fé. Para que você tenha ânimo. O teu pai na fé sempre vai ser aquele que vai chegar com ânimo. Vai te dar uma injeção de ânimo, vai te empurrar. Você está igual o carro velho, ele não quer pegar, mas ele vai empurrando. Ele vai empurrando, vai ter que pegar. Ele vai fazer você pegar. Esse é chamado pai na fé. Então, Elias parou, porque Elias não tinha quem empurrasse ele, só tinha Deus. Mas o próprio Deus, irmãos, cair na mão de Deus, irmãos, é um problema, porque ele vai desgastar você no máximo. Porque ele conhece a peça. Ele sabe quem você é. Deus. Se cair na mão de Deus, ele vai gastar você até ele ver que não dá mais mesmo. Quando não dá mais, ele sabe que não dá mais. Aí ele vai. Ele mesmo sabe que não dá mais. Ele diz, acabou. Não tem mais jeito. Foi o que aconteceu com Elias. Você pode observar que a Bíblia diz que Elias, ele ficou desanimado, pegou Eliseu, deixou lá, levou de volta para a casa do pai, deixou lá, o pai materno, o pai sanguíneo, deixou o rapaz lá,
E o próprio Elias foi para o deserto. Ele mesmo entrou andando para o deserto. Achou um pé de zimbro, deitou embaixo e disse assim: Senhor, eu não sou melhor do que os meus pais. Que pai? Os pais na fé de Elias, os antecessores de Elias. Eles não são melhor do que meus pais na fé. Tira minha vida, porque só eu fiquei para o profeta. E Deus diz assim: Elias, ainda tem 7.000. Eu conheço 7.000, deixei separados 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Não tem só você não. Ele disse: não, tira minha vida. E deitou debaixo do pé de zimbro. O pé de zimbro, ele produz uma fruta que é feito ou faz, você consegue construir uma bebida alcoólica, cachaça, né? Todo mundo diz cachaça pinga. Então Elias deitou ali debaixo e ficou ali desejando a morte. Mas Deus envia um anjo, desperta Elias e dá uma injeção de ânimo, dá um empurrão em Elias, traz pão, traz bolo, ele come e bebe e dorme de novo. O anjo vem, desperta ele outra vez e diz: levanta. Você está fazendo o que aí, Elias? Todo mundo sabe da história. Ele levanta e aí ele anda mais 40 dias e 40 noites. E aí ele entra numa caverna, fica lá escondido na caverna. E aí vem, todo mundo já sabe, vem o vento, vem o fogo, vem o terremoto, e Deus não estava nada disso. Deus quis mostrar para Elias naquela hora e diz: olha, muita gente me vê nisso, mas para você, Elias, eu não vou me mostrar para você dessa forma. Eu quero me mostrar para você quem eu sou. Eu sou responsável por você. Mas Deus viu que Elias não tinha mais ânimo. Não ia adiantar ele ficar insistindo com Elias, porque não tinha mais condições de Elias prosseguir. Por isso ele disse: enquanto Eliseu. E quando Eliseu aparece na cena, Eliseu já aparece com toda a força, porque Elias estava próximo a ser tirado da terra. Por isso que ele disse assim: fica-te aqui, porque eu vou a Betel. Betel, a tradução de Betel chama-se, ou pode-se dizer, casa de Deus. Que antes de ser chamada Betel, era chamada Luz. Era chamada Cidade de Luz. Depois se tornou Betel, por causa do templo que foi construído em Betel. Foi construído um templo onde iam todos os profetas, todos os pregadores da época iam para lá. E quem ia a Betel, voltava, irmãos, com um nível de experiência lá em cima. Então Elias, ele queria perceber se Eliseu estava afim mesmo de relacionar-se com Deus. Ele disse: eu vou a Betel. E Eliseu disse: vive o Senhor e a tua alma, que eu não te deixarei. Eu também vou. Ele disse: não, fique aqui. Ele disse: não, eu também vou. Elias percebeu que Eliseu não estava entrando de gaiato. Eliseu estava afim mesmo de ter um relacionamento com Deus, de receber instruções de Deus. Elias disse a Eliseu: Eliseu, fica-te aqui, porque eu vou a Jericó. Jericó, irmãos, era a pior cidade que tinha. Matava profetas. Era um povo rebelde, era um povo duro, era um povo perdido praticamente. E a Bíblia diz que Eliseu disse assim: não, vive o Senhor a tua alma, porque eu também vou a Jericó. Então, aquilo ali, Eliseu estava mostrando para o profeta Elias que ele estava também disposto a sofrer. Elias não podia sair da terra, irmãos, sem ter alguém para substituir ele que tivesse o mesmo caráter dele. Então ele disse: fica aqui, porque eu vou no Jordão. O Jordão era um lugar de grandes experiências. A arca atravessou o Jordão, quando atravessaram o Jordão com a arca, Josué, quando atravessou o Jordão, a Bíblia diz que as águas do Jordão se abriram e eles passaram com a arca em terra seca. No Jordão, o próprio Elias foi alimentado por corpo e com água do Jordão. O Jordão era o rio mais longo
que cortava ou que fazia interligações dos países. Era o rio de navegação. O Jordão, na época da seca, a água era só uma faísquinha de água. Mas na época das águas, dava enchente, irmãos, que transbordavam. Jesus foi batizado no Jordão. O Jordão era um lugar de grandes milagres. Então, Eliseu também estava disposto a viver os milagres de Deus, a experimentar o sobrenatural. E aí, quando isso tudo foi concluído, a Bíblia diz que agora Eliseu já estava preparado para substituir Elias. E Eliseu disse assim: meu Senhor, quando você for tirado da terra, eu quero ter porção dobrada do teu espírito. E Eliseu disse: dura coisa você me pediu, mas se você viver quando eu for tomado, isso sucederá na tua vida, vai acontecer. E por isso Eliseu ficou sempre insistindo. E ele agarrou tanto a Elias, que a única maneira de Deus separar Elias e Eliseu foi dar uma visão para os dois. Quando eles iam indo assim numa viradinha, né, segundo a Bíblia diz, que numa curvinha apareceu carro com cavalos de fogo. E veio na direção dos dois, e aí um empurrou para a direita, outro para a esquerda, para o carro passar. Mas nisso que o carro passou, veio um redemoinho e tomou o profeta Elias. Elias subiu no redemoinho. As Bíblias, você pode olhar, não sei se na Bíblia que vocês têm, mas na Bíblia está escrito assim: Elias sobe num carro de fogo. O texto diz: Elias sobe no carro de fogo. Mas na realidade ele não sobe no carro de fogo, ele sobe no redemoinho. Houve um equívoco do escritor da gráfica, né? Um erro de gráfica, porque ele não subiu no redemoinho, ele não subiu no carro de fogo, ele subiu no redemoinho. Aí muita gente diz: não, Elias subiu no carro de fogo, e tem bastante hino, né, dizendo Elias subiu no carro de fogo. Elias no carro de fogo, é mentira, ele não foi no carro de fogo. Pode ler, ele subiu no redemoinho e não no carro de fogo. Então, quando Elias foi tomado, Elias deixou a capa para Eliseu. Elias realizou 7 milagres grandíssimos. Eliseu realizou 13. Ele não conseguiu realizar o dobro. Por quê? Em vida. Né? Porque se você ler lá, quando Eliseu morre, ele é sepultado numa cova. E o último milagre de Eliseu, para enterrar o 14º, ele realiza em morte. Quando ele está na sepultura, tem uma guerra e um soldado é ferido. E aí os amigos não conseguem enterrar o soldado porque os inimigos vêm vida. Ele pega o corpo do soldado e joga na cova de Eliseu. Quando o soldado morto toca os ossos de Eliseu, ele pula fora da cova ressuscitado. Então o 14º milagre foi na ressurreição daquele soldado. Eliseu conseguiu aquilo que ele pediu a Elias. Então a gente fica por aqui. Semana que vem vou tentar chegar mais cedo para a gente pegar mais forte, tá? A gente precisa sair dessa linha aqui, tá bom? Mas é bom que vocês vão lendo até na outra terça-feira só essa parte. Vão lendo na tua casa, vai tentando analisar, enxergar alguma coisa. Você que está com a caneta, note aí, Juízes capítulo 20, para você ler em casa. Quando você lê esses versículos, aí você vai ler e vai acompanhando aqui. Juízes capítulo 20, versículo 18. E o versículo 26. Amós capítulo 8. Amós capítulo 8, versículo 13. Amós 8, versículo 13. Lamentações capítulo 2,
versículo 3, Lamentações. Alguns da Lamentações de Jeremias, capítulo 2, versículo 3. Deuteronômio, capítulo 34, versículo 1. Deuteronômio, capítulo 34, primeiro versículo. Josué, capítulo 6, 26º versículo, 26. Aí depois Josué, capítulo 6, versículo 20 ao 21. Então, primeiro você vai ter que ler o 26, para depois, para você completar, você tem que voltar para o 20, do 20 até o 21. Tá bom? Vamos lá. Primeiro livro de Reis, capítulo 16, versículo 34. Josué. Não, isso eu já falei. Josué 6, 26, eu já falei. Vamos lá. Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 20, 29 e 30. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Evangelho de Marcos, capítulo 10, do 46 ao 52. Aos Hebreus, capítulo 11, versículo 30. Josué, livro de Josué, capítulo 3, versículo 17. Segundo livro de Reis, 5, 14 o versículo. Segundo livro de Reis, 6, versículo 6. Só esses. Quando vocês lerem, então vocês precisam estar comparando com esses versículos. Tá? Se vocês não conseguiram anotar, depois a Bispo manda no grupo. Tá bom?